Olá pessoal, nosso Momento 4 de hoje, vou conversar um pouquinho com o nosso sócio Arthur Gomes sobre algumas ações que os órgãos de fiscalização e arrecadação estão tomando durante esse período de pandemia. Então já vamos à primeira pergunta, Arthur. Vamos começar então pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Quais são as medidas que eles estão tomando nesse momento? Olá, Luiz, tudo bem? Vamos começar então pela Procuradoria, né, Luiz? Tu sabe que uma das características que aconteceu em meio a essa pandemia foi a grave crise financeira que acompanha ela, né, Luiz? Então, o que acontece? Os órgãos de arrecadação e fiscalização, eles observaram isso no meio empresarial. Nesse sentido, o que eles tentaram fazer para ajudar os empresários, flexibilizar um pouco, foi a questão dos pagamentos de parcelamento. Então, a Procuradoria Federal, o que ela fez de efetivo? Ela prorrogou os parcelamentos que quem tinha ativo durante a pandemia, que são as parcelas de maio, junho e julho, elas foram prorrogadas. Para quem tem mais de 3 parcelas em atraso, que em uma época normal esse parcelamento seria excluído, eles não estão sendo excluídos, foi suspenso durante 90 dias. Só que esse decreto que dá suspensão nas exclusões do parcelamento, ele é do dia 17 de março e ele deu 90 dias. Então ele se encerra agora em meados de junho e a gente não sabe se ele vai ser renovado por mais 90 dias ou não, porque quem tem mais de 3 parcelas em aberto pode ser excluído. Fora isso, que nem eu disse anteriormente, as parcelas de maio, junho e julho também foram prorrogadas para agosto, outubro e dezembro. Isso no cenário da Procuradoria Federal. Perfeito, Arthur. Então a gente percebe que está tendo, né, algumas ações dos órgãos. Primeiro momento que a gente comentou da Procuradoria-Geral da Fazenda. E também já vou fazer o gancho e já vou perguntar quanto à Receita Federal. Ela também está tomando alguma medida nesse momento de pandemia? Sim, a Receita Federal basicamente está agindo em 2 eixos, né, Luiz? Primeiro com prorrogação de impostos e parcelamentos também, tá? Então ali quando começou a nossa pandemia, em março, abril, ela prorrogou alguns impostos, como PIS, COFINS e INSS. Também ela prorrogou o Simples Nacional, tá? Só que no Simples Nacional ele tem que o empresário tem que atentar, que ele tem uma peculiaridade que é a seguinte: o Simples ele é uma forma de tributação onde ele unifica diversos impostos numa única guia. Então aquela guia que o empresário costumava pagar sempre o dia 20, ele tem uma série de impostos. Alguns desses impostos são da Receita Federal e outros impostos são do município ou do estado. Então, o que aconteceu no Simples? Uma parte do Simples foi prorrogada por uma data e uma outra parte foi prorrogada mais para frente ainda. Então, o empresário tem que atentar no Simples que agora ele pode prorrogar em 2 datas diferentes, a parte do estado e do município e a parte federal ele pode prorrogar mais para o fim do ano. Esses impostos, as competências que foram prorrogadas é março e abril para PIS e COFINS, INSS, parte patronal. Para o MEI e para o Simples Nacional foi prorrogado o março, abril e o maio. E aí no Simples tem essa diferença, que uma parte foi prorrogada do Simples Nacional para julho, agosto e setembro, e a outra parte federal foi prorrogada para 10, que seria outubro, novembro e dezembro de 2020. Então o empresário tem que ficar atento que esses pagamentos foram prorrogados sem ter questão de incidência de impostos. Os parcelamentos também foram prorrogados nessas competências de abril e maio. E um segundo eixo que tem da Receita Federal quanto à pandemia é a questão da flexibilização na fiscalização, tá? Até mesmo porque a Receita está com os atendimentos presenciais, os trabalhos internos com bastante restrição. Então, alguns serviços de fiscalização que aconteciam antes não estão acontecendo. Por exemplo, a emissão automática de notificações, isso não está acontecendo até o dia 30 de junho. Hoje a previsão é até o 30 de junho. A gente não sabe se eles vão estender isso por mais um período ou se vai acabar no 30 de junho. Mas o certo é que até o 30 de junho ninguém está sendo notificado ou intimado para pagar. Até isso é interessante para o contribuinte ficar atento se receber alguma carta da Receita Federal ou notificação em casa ou por e-mail, ele tem que conversar com o seu contador para ver se de fato é uma notificação, porque a Receita não está emitindo.
Também a questão de malha fina da pessoa física, não está acontecendo nada até o dia 30 de junho, que a Receita está parada. E procedimentos de exclusão nos parcelamentos, que também para a Receita Federal, assim como na Procuradoria, quando o contribuinte fica 3 parcelas em atraso, ele é excluído automaticamente. Só que agora, em meio à pandemia e também como houve a flexibilização nos pagamentos dos parcelamentos, o contribuinte ele não está sendo excluído automaticamente quando ele fica em 3 parcelas em atraso, Luiz. Perfeito, Arthur. E até foi bem importante tu salientar essa questão da notificação, né, da fiscalização, que tem, de certa forma, algumas partes não estão funcionando, até para o contribuinte não acabar caindo num golpe, como vem acontecendo muito nesse período, né? Então, foi muito relevante essa informação. E também com isso a gente percebe, principalmente em questão do Simples Nacional, que foi um pouco mais complicado, até, mas houve essa flexibilização em datas diferentes, como tu mencionou, e o bom é isso, que são atitudes que os órgãos, né, estão tomando para fazer com que as empresas elas consigam ter uma folga de caixa nesse momento. Né, e tu sabe que é importante, Luiz, porque a grande dificuldade do empresário hoje que a gente observa é a questão econômica, né? É a questão de caixa, de liquidez na empresa. E como ele teve essa flexibilização no pagamento de impostos, o mais racional agora é ele aproveitar essa prorrogação do imposto, que ele não precisa pagar hoje, e utilizar o fluxo de caixa que ele tem disponível hoje para outras necessidades básicas da empresa, custos fixos que ele tem de água, luz, aluguel, enfim, né? Porque também isso é um benefício que o governo, tanto federal como estadual, municipal, estão dando para o contribuinte, que pode ajudar nesse fluxo financeiro dele. Outra coisa interessante para se observar nessa prorrogação é que, como a pandemia é algo que está sofrendo constante mudanças, se tem datas previstas hoje, mas ao decorrer da pandemia essa data elas pode ser prorrogada. Então o empresário ele tem que ficar sempre atento, em contato com o seu escritório de contabilidade, para ver se não vai ser prorrogado mais impostos, mais competências, se não vai ser prorrogado mais competências de parcelamento, a flexibilização na fiscalização, se ela não vai ser prorrogada, porque a pandemia ela pode se estender, assim como, tomara que tudo se resolva, pode se acabar agora. Entendi. É uma questão que a gente comenta muito, né, Arthur? O cenário ele vai mudando dia após dia, muitas vezes, né? Principalmente lá no começo disso tudo. Mas o bom foi perceber que algumas atitudes estão sendo tomadas e revistas ainda conforme essa alteração de cenário. Aproveitando, Arthur, surgiu muitas dúvidas também por parte do contribuinte a respeito da pessoa física. Pessoas perguntavam se iam ter prorrogação, se a restituição de quem já declarou vai vir no primeiro calendário que foi lançado, se o vencimento do primeiro DARF para quem for pagar parcelado ou em cota única ou imposto de renda foi prorrogado ou não. Tu saberia me dizer algo nesse sentido a respeito da pessoa física em específico? Sim, Luiz, tu sabe que a pandemia começou em meio ao imposto de renda, né? O imposto de renda começou no início de março e a pandemia começou ali pelo dia 20 de março, então nós já estávamos caminhando com o imposto de renda. Nisso, muitos contribuintes já tinham feito sua declaração, já tinham entregue sua declaração, assim como muitos contribuintes também não tinham feito ela ainda. E diante da pandemia, inviabilizou o contato nosso com os clientes, inviabilizou a questão do contribuinte ir nos departamentos, juntar os documentos, e nas agências bancárias e, enfim, nas empresas onde eles tinham que pegar contratos, tudo isso foi inviabilizado. Diante desse cenário, o que a Receita Federal fez para auxiliar o contribuinte o máximo possível, expor ele? Ela prorrogou o prazo do imposto de renda para 30 de junho, ou seja, final desse mês, tá? Diante disso, aqueles contribuintes que tinham entregue até aquela data antes de sair a prorrogação, que tenha o valor a restituir, que foi questionado antes, esses vão entrar num lote conforme era antes.
Tanto é que já foi pago até o primeiro lote de restituição, já foi pago antes de nós encerrar. Antes da prorrogação mesmo, então, né? Antes do vencimento da prorrogação. Isso. E aquele contribuinte que não fez a sua declaração, aí ele ganhou um novo prazo de 30 de junho. Esse prazo é tanto para se entregar a declaração, como efetuar o primeiro recolhimento, se for parcelar, ou da cota única, 30 de junho, que ele tem para acertar as contas, digamos assim, com o fisco. E esse prazo, hoje, no dia que nós estamos gravando esse vídeo, não tem previsão de prorrogação, mas é que nem eu sempre disse, é um cenário muito dinâmico que a gente vive, mas provavelmente não seja prorrogado também, Luiz. Então, tu vê mais uma ação onde, de certa forma, o governo até antecipou a restituição, nesse caso, para quem já fez a declaração, como tu mencionaste, então até já pagou parte de restituição. Então, tu vê que, de certa forma, o governo ele está abrindo mão até de arrecadar, inclusive pagando restituição para entender um pouco esse cenário da pandemia, né, Arthur? Bom, falamos muito aqui até então do governo federal, de algumas ações, né, que o governo está tomando, e agora também a gente precisa mencionar do nosso estado, Arthur. E o nosso governo estadual, como ele está nesse momento trabalhando em relação à pandemia, o Cefaz, né, como você chama? Olha, o estado do Rio Grande do Sul, antes da pandemia, ele já vinha vivendo um momento muito delicado, né? E a pandemia acentuou esse momento muitas vezes, né, Luiz? Então, hoje o Rio Grande do Sul teve uma queda muito expressiva na sua arrecadação e ele não está conseguindo nem manter aquele calendário que ele tinha de parcelamento da sua folha de pagamento. Ele está com salários atrasados, né? Isso em função dessa queda muito grande que teve de arrecadação. Alguns falam em até mais de 30%, 40% de arrecadação, só que o cenário ele é muito dinâmico. Tem meses, semanas, porque a avaliação que você faz até é feita por quinzena. Tem quinzenas que sobem um pouco, tem quinzenas que diminui. Teve a questão das bandeiras de reabertura do Estado, que apesar de toda a queda, em função da queda, deu uma acelerada um pouco na economia. Teve aqueles primeiros 15 dias de março ali que se teve uma quarentena maior, né, um isolamento maior, que ali caiu bastante a arrecadação, mas ainda se mantém em níveis muito baixos de arrecadação do Estado. E o Estado também, ele administra poucos tributos em relação à União, né, Luiz? O grande tributo do Estado é o ICMS. Ele tem outros ali, mas o grande tributo do Estado do Rio Grande do Sul é o ICMS, contrário da União, que tem diversos tributos, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição, IPI, IOF. O Estado tem um só, e esse ICMS ele é direto sobre o comércio. Então, quanto mais se vende, mais se arrecada, quanto menos se vende, menos se arrecada. Então, tu vê que o Estado ele está entrando numa crise profunda. Inclusive, ele necessita urgentemente de repasses federais para ter recursos, porque essa arrecadação do imposto não está tendo em função que a economia está decaindo, né, Luiz? O que esse cenário forçou o Estado? O Estado ele ficou de braços atados, ele não consegue flexibilizar o pagamento de impostos, assim como a Receita Federal. Entende? Então, da parte da Cefaz do Rio Grande do Sul, a gente não vê atitude, quase nada de flexibilização na entrega de declarações, na entrega de obrigações acessórias, flexibilizações quanto aos pagamentos. É muito pouca coisa, e essa pouca coisa que acontece é quase irrelevante. Por quê? Porque eles não têm uma margem de sobra para poder negociar esse imposto que eles abrem mão. Inclusive, um imposto que foi muito debatido, que já não é tanto das empresas, mas seria de todo cidadão que possui um veículo, inclusive empresas, o IPVA. O pessoal se queixou muito do IPVA, que não queria pagar em meio à pandemia e etc. O Estado ele acabou abrindo mão de quase nada do IPVA, porque ele não tinha essa margem, essa flexibilização no orçamento dele para abrir mão de um percentual de IPVA. Então, o que a gente espera no ICMS é que se tenha muito pouco incentivo, muito pouco, para não dizer quase nada, e que aconteça um efeito contrário quanto à fiscalização, porque quando os fiscais, a Cefaz, voltar a trabalhar com toda a equipe, eles vão ter que correr, digamos, atrás de todo esse tempo que eles não estão
trabalhando presencial efetivamente. E aí eu acredito que vai ter esse efeito contrário, que é aumentar a fiscalização, o controle em cima do contribuinte. Então o contribuinte ele tem que tomar muito cuidado nesse momento de pandemia, para ele achar que ele não está em simplesmente uma terra de ninguém, que ele pode fazer o que quiser. Porque fiscalmente tu fica 5 anos sobre responsabilidade. Então vai passar a pandemia daqui a 6 meses, 1 ano, e tu pode sofrer uma fiscalização desse período. Então o contribuinte tem que ficar atento a isso. Perfeito, né, Arthur? Até é importante também a gente mencionar que são situações diferentes, tanto estadual quanto municipal, inclusive, quanto federal. Então, cada um tem uma situação administrativa bem específica e o nosso papel aqui, na verdade, é de informar, né, o telespectador do que realmente está acontecendo e nem chegar ao ponto de julgar se está sendo efetivo o que o federal está fazendo, ou o estadual, ou o próprio municipal, que nem vamos entrar nessa pauta, mas sim somente de trazer informação. E temos que entender também, a situação econômica não é fácil para o nosso governo federal, não é fácil para o Estado, acho que bem mais complicado ainda. Um termo que o empresário vem falar, a gente escuta muito falar que, justamente aqui em Santa Maria, né, Arthur, é aquela famosa gordurinha para queimar. Então é uma situação bem como essa. O governo federal conseguiu ter essa gordura para queimar. O estadual já vinha de um problema financeiro, então acaba não sendo muito eficaz nas suas ações. Arthur, muito obrigado pelos esclarecimentos, tá? Acho que encerramos aqui então o nosso Momento 4 de hoje. Para qualquer dúvida, podem contatar direto o Arthur mesmo, em nome da Quatron, né, pelos nossos canais de comunicação. E muito obrigado pela atenção de todos.